Mensagem de hoje: está difícil? Deus está vivo e ativo. Nossa leitura hoje em Daniel, capítulo 6, versículo 16 ao 23, que diz assim: Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com a pedra, e o rei a selou com seu próprio anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Nesse texto podemos observar que Deus honrou a coragem e a fidelidade de Daniel. É importante entender que a oração ela não deve ser praticada apenas como medida de emergência ou para apagar incêndios, quando estamos no desespero final da situação, mas sim uma comunicação diária, habitual e constante com o nosso Deus. Agradecer antes de acontecer fazia parte da oração diária de Daniel. Nenhuma autoridade humana pode impedir o livramento de Deus quando ele decide livrar, quando ele decide proteger. O que Deus fez por Daniel, ele pode fazer por você também. O Senhor é Deus de poder e é Deus salvador. Daniel se recusou a parar de orar a Deus, mesmo diante do decreto do rei. E Deus o livrou da cova dos leões. Precisamos confiar somente no Senhor, não em homens, não em autoridades humanas, não em governos, apenas e unicamente no Senhor que criou o céu e a terra. Mesmo os acontecimentos naturais como tempestades, animais selvagens, acidentes e pandemias não podem nos prejudicar quando Deus, a partir de sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, decide nos proteger. Se Ele escolher nos proteger, então estaremos protegidos. Talvez você esteja se sentindo desmotivado, desmotivada, entristecido, entristecida, sem saída, achando ruim, talvez ficar em casa, ou onde você está morando, ou de repente você está vivenciando uma situação perigosa. Bem, acho que Daniel estava numa situação bem perigosa. Passou uma noite em um lugar bem desconfortável, escuro, cheio de leões famintos ao seu redor. Sabe o que aconteceu? Daniel passou uma noite tranquila e descansada, porque ele não se preocupou com a presença dos leões. Ele se interessou pela presença do anjo do Senhor que o guardou a noite toda. Ao invés de você se concentrar nos problemas, concentre-se em Deus. Concentre-se no Deus poderoso, no Deus vivo. Deus estava com Daniel.
E quando Deus está conosco, não importa o lugar, não importa o desconforto, não importa as circunstâncias, mantenha seu louvor atualizado, mantenha sua oração firme, permaneça clamando ao Senhor e intercedendo habitualmente, diariamente, frequentemente, sem desistir, sem parar. Salvar Daniel dos leões mostrou a todos que Deus estava vivo e ativo. Eu não sei se você está com medo dos leões, ou dos gigantes, ou dos problemas. Deixa eu te dizer uma coisa. Seja qual for o seu problema, por mais que pareça sem solução, lembre-se, Deus está vivo e ativo. É o mesmo Deus que estava com Daniel, é o mesmo Deus que está com você hoje. Não importa para Deus se estamos numa tempestade, num furacão, no deserto, numa fornalha de fogo ardente ou numa cova repleta de leões famintos querendo nos devorar. Sabe por que não importa? Porque Ele é o único Deus eterno que sempre existiu e vive para sempre, o grande eu sou. Enquanto que os desertos, tempestades, problemas e leões famintos foram criados, tudo o mais é criado, então pode ser desfeito tranquilamente pelo poder do nosso Deus. A humanidade inteira precisa ouvir que Ele é o Deus vivo. Essa é a boa notícia, essa é a boa nova. Para você que está escutando essa mensagem, o nosso Deus está vivo e mais ativo do que nunca. Não duvide, creia. O nosso temor a Deus deve ser um testemunho para os outros. Não pode ser decretado por homens, não pode ser regido por decreto governamental, porque reverência, adoração e temor ao Senhor dependem de experiência pessoal com Deus e lealdade a Ele. Daniel usava a oração como seu refúgio. O que é que você tem usado como refúgio? E por isso, porque Daniel usava a oração como seu refúgio, sua fé crescia diariamente. Sua vida séria de oração era conhecida por todos naquele lugar. Ele não escondia isso. Ele não escondia que buscava diariamente a Deus. Daniel 6, versículo 10, diz que ele orava 3 vezes ao dia. Diz assim a palavra do Senhor: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Era costume de Daniel se ajoelhar, orar e agradecer. Era hábito de Daniel se ajoelhar, orar e agradecer, independentemente da situação. Sabe o que Daniel fez quando soube do decreto que proibia ele de orar ao seu Deus? Ele orou. E mais, ele agradeceu. Agradeceu a Deus, como costumava a fazer diariamente. Porque ele confiava no Senhor. Não se descabelou, não temeu, não esperneou, não se intimidou, não fechou as janelas para orar escondido. Ele orou e agradeceu como fazia de costume. Era um hábito de Daniel. Às vezes, trocamos a gratidão pela murmuração. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, dificilmente Deus vai ouvir a nossa oração. Ele vai ouvir o coração agradecido. Não importava a posição que Daniel ocupava no governo, não importava a posição que Daniel ia perder no governo, se continuasse orando ao Senhor. Porque sabe qual era a posição que Daniel mais admirava, mais gostava de ficar? Era de joelhos. Sansão era forte e matou um leão. Davi era determinado e matou um leão.
Mas Daniel, de joelhos, derrotou uma cova cheia de leões famintos, sem matar nenhum sequer. Que Deus tremendo e maravilhoso é o nosso Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Quero concluir essa reflexão lembrando que Daniel foi um homem de oração constante. Era costume se ajoelhar, orar e agradecer. Era um homem de coração agradecido ao Senhor. Daniel dirigia-se a Deus com grande temor, com grande respeito, e por isso foi honrado por Deus e guardado pelo anjo do Senhor. Foi um homem corajoso, fiel em tudo e muito amado por Deus. Veja em Daniel 9, versículo 21 e 23, que diz assim: enquanto eu ainda estava orando, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Que você também seja muito amado pelo Senhor e que Deus te abençoe e te dê tranquilidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.